Vamos lá, Mas Thiago, vamos falar desses bandidos que estavam organizados para matar gente? vamos Suspeita começar por de- aí. Que loucura é essa, Moisés? Tu vê, olha só, a partir da investigação da venda, da suspeita de venda de sentenças no STJ, não são em tribunais estaduais, são vários, tem pelo menos uma dúzia de tribunais regionais, estaduais, onde havia suspeita de venda de sentenças. Mas essa suspeita, Baraci e Tiago, essa suspeita é no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que é uma das altas cortes do país, abaixo apenas do Supremo, se é que pode se criar essa equivalência. Então, esses caras que tinham intermediação de dentro da estrutura do STJ para vender sentenças, eles tinham também uma organização criminosa encarregada de trabalhar sob encomenda para definir a partir dessas encomendas quem deveria ser morto. Está na manchete dos jornais agora. E tem grampo, Tiago, tem grampo de ministros do STJ falando com um advogado que foi morto por essa facção aí. Então, nós estamos diante de uma situação em que a degradação de parte do judiciário brasileiro chegou ao ponto, Tiago, de uma investigação descobrir não só que havia venda de sentenças dentro do STJ, como essas facções, junto com outros grupos que agora a Polícia Federal vai ter que descobrir, essas facções agiam no sentido de acolher encomendas para definir quem deveria morrer. Eles mataram esse advogado aí, que era um dos interessados nessa estrutura mafiosa dentro do SCJ. Então, Tiago, qual é a esperança que eu posso ter, eu, tu, Kiko Nogueira, de ter bons desfechos para casos em que nós somos partes, em que Ferrou, vários jornalistas são partes, ferrou. acossados, sofrendo bullying do poder econômico, do poder político da extrema-direita. Qual é a nossa chance de escapar do cerco desses caras se descobre agora que dentro do STJ havia uma turma trabalhando não só no sentido de vender sentenças, mas de interagir com facções encarregadas de receber encomendas para matar gente? Qual é a minha chance, Tiago? Qual é a tua chance? Qual é a chance do Luiz Nassif, do tal Golim, que já foi processado, Tô ferrado, Moisés. do Flávio William, que foi processado aqui, não de jornalistas celebridades de grande imprensa, jornalistas que trabalham na resistência do jornalismo e que dependem de decisões tomadas por gente que trabalha em colunho com o poder econômico, que participa de jantares com o poder econômico interessado, parte em processos que tramitam dentro de altos tribunais. Qual é a minha chance, Tiago? Não tem, Moisés. Não tem. É orar. Para quem é de fé, é orar. É esperar pela ajuda divina, porque na semana que nós vemos, a despeito das ideias do governo federal, o Congresso avançar para tornar o PCC, o Comando Vermelho, com status de terror, de terrorismo, de crime organizado e de facções se tornando entidades criminais maiores, o que a gente fala dessa aí que tem um poder incomensurável por trás, Moisés? Qual é a diferença dessa quadrilha do tribunal para o PCC? É um material mais letal, inclusive porque tem a caneta na mão ainda, né? É isso aí. E esses grupos aí, eles não têm necessariamente relação com os grandes facções organizadas, mas eles têm com essas ramificações. Olha só, a notícia diz o seguinte, olha só, Tiago, a nova fase da investigação da Polícia Federal em torno desse pessoal aí tem o objetivo de investigar possíveis mandantes e eventuais coautores do homicídio do advogado Roberto Zampieri em 2023 em Cuiabá.
Zampieri foi morto dentro do carro com 10 tiros em frente ao escritório na capital mato-grossense. No celular de Zampieri, desse advogado morto, foram encontradas conversas com desembargadores, empresários e com o lobista Anderson, não é Anderson, Anderson de Oliveira Gonçalves, que intermediava as negociações com os servidores do STJ. E agora a grande questão é a seguinte, a partir dessas investigações, Thiago Barassi, qual era o envolvimento de servidores, que isso já está evidente, já está provado, e qual era o envolvimento a partir desses servidores, de desembargadores que conversavam com esse advogado que foi assassinado. Então, essa é a grande questão agora. As servidores do sistema de justiça participavam da venda de sentenças dentro do STJ. É dado. Agora, qual é a participação de desembargadores nessa estrutura mafiosa dentro do STJ, que está provado que existia? Essa é a próxima etapa agora. Eu tenho agora, hoje, eu acordei otimista, porque eu acho que a partir de operações como essa, a Polícia Federal vai fechar o cerco para oferecer uma tranca, né, em benefício de todos nós, várias trancas, em relação ao que está acontecendo, para se preparar para o que vem em 2026. Então, eu acho que a Polícia Federal vai saltar no pescoço desses caras e nós vamos ter notícias boas a partir de ações da Polícia Federal, assim como essa de hoje. E aí, Moisés, no complemento, né? Os assassinos de aluguel cobravam 250 mil para espionar ministros do STF. Tá? Sim, Essa a notícia organização criminosa completa tu pode dar outras informações aí, é assustador. Eles é absurdo, acompanhavam cara. a vida de várias pessoas, assim como o Thiago Barassi, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, vigiava sindicalistas, advogados, jornalistas, deputados, juízes, a partir de encomendas feitas pela estrutura bolsonarista de poder dentro do governo, para que não só os inimigos, mas também os amigos do governo fossem vigiados e tivessem dossiês produzidos contra eles. O que nós temos até hoje dessa investigação sobre a produção de dossiês contra amigos do Bolsonaro que depois iam ser o que? Extorquidos por esse grupo. O que nós temos até hoje? Não temos nada até agora. Então, eu acho que, a partir de ações como essa e de outras que virão, nós vamos ter notícias boas, sempre nessa direção de que vai fechar o garrote no pescoço desse cara. Vocês veem que hoje eu acordei otimista, né? Não sei se Apesar da isso aí é notícia bom. inicial. Apesar da notícia Moisés, inicial. aí, com base nisso também, a gente vai para o risco, né? Que está entranhado no STF, por exemplo, em decisões de lidar com esses golpistas que tinham como alvo, por exemplo, um próprio ministro do STF, e o que faz a gente pensar que isso esbarra na lei, ô Moisés? Por que a gente não pode imaginar que essas quadrilhas que operam de dentro do sistema, amanhã depois não vão matar os ministros do STF antes de uma sentença aí do núcleo golpista, que é um crime maior? Não tem segurança, Moisés. Não tem segurança, tudo é possível, tudo o que tu não imagina agora pode acontecer amanhã, depois da manhã. Então, a estrutura fascista, que tem estrutura institucional dentro do Congresso, né, que tem direita, extrema-direita, dominando 2/3 do Congresso e amordaçando o governo, que tem estruturas fascistas com conexões com a política, trabalhando junto com essas quadrilhas para que atendam encomendas de assassinatos. E isso que tu está dizendo, Tiago, é o que deve ser considerado a partir de agora como algo que pode acontecer. Qualquer. Bueno,
Nós vamos agora levantar a hipótese de que autoridades podem ser assassinadas? Sim, a partir da investigação da Polícia Federal. Claro. Eles não iam matar o Lula, não iam matar o Alckmin e não iam matar o Alexandre de Moraes. No Dirceu, né? Pois é, né? Então, nós temos sim que, pensando positivamente, nós temos que considerar as várias hipóteses de rearticulação da extrema-direita a partir das várias ramificações com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com grandes empresários organizados aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, rearticulando esses grupos, com a manutenção de estruturas de espionagem que eles mantinham dentro do governo, com o gabinete do ódio e das milícias digitais, eles mantêm as mesmas estruturas fora do governo e continuam se rearticulando, não só para a eleição do ano que vem, mas para agir como máfia mesmo, como está provado agora nessa investigação da Polícia Federal. Enquanto isso, eles atacam a Marina Silva lá no Senado, como aconteceu ontem.